Imagine velejar em direção ao lugar mais frio e perigoso da Terra. Um lugar onde nenhum humano governa. Apenas gelo. Apenas tempestades. Apenas o silêncio. Agora imagine assistir ao seu navio, sua única casa, ser lentamente esmagado pelo oceano congelado. Sem rádio. Sem resgate. Sem escapatória. Apenas 28 homens. Abandonados no fim do mundo. Isso não é ficção. Esta é a história real de Sir Ernest Shackleton, da expedição Endurance. Uma história que muitos historiadores chamam de a maior jornada de sobrevivência da história da humanidade. E a parte mais inacreditável: cada um dos homens sobreviveu. O homem que desafiou o impossível. Em 1914, o mundo estava entrando em caos. A Europa estava à beira da Primeira Guerra Mundial. Nações se preparavam para o derramamento de sangue. Os jornais gritavam manchetes de invasão e guerra. Mas um homem estava pensando em outra coisa. Antártida. Sir Ernest Shackleton, um explorador irlandês de 40 anos, tinha um único sonho: atravessar a Antártida de costa a costa, algo que nenhum ser humano jamais havia feito. Seriam 1.800 milhas através de geleiras, montanhas e desertos congelados. Muitos chamavam isso de loucura. Shackleton chamava de destino. Quando a Grã-Bretanha declarou guerra, Shackleton chegou a oferecer seu navio e tripulação ao governo. No entanto, ele recebeu permissão para continuar. Sua resposta aos amigos foi simples: procuram-se homens para a jornada perigosa. Salários baixos, frio intenso, longos meses de escuridão total. Retorno seguro duvidoso. Honra e reconhecimento em caso de sucesso. Curiosamente, os homens fizeram fila. Porque Shackleton tinha uma reputação. Ele não abandonava seus homens. Ele não entrava em pânico. Ele não desistia. E essa lealdade seria testada em breve de maneiras que ninguém poderia imaginar. O navio escolhido para esta missão chamava-se Endurance. Uma embarcação de madeira com 3 mastros, construída para sobreviver ao gelo polar. Seu nome veio do lema da família de Shackleton: pela resistência, vencemos. Casco de carvalho forte. Vigas reforçadas. Construído para resistir à pressão do gelo. Era considerado um dos navios mais resistentes de sua época. A bordo estavam 28 homens. Marinheiros. Cientistas. Médicos. Um fotógrafo chamado Frank Hadley. Um gênio da navegação chamado Frank Worsley. A idade média: apenas 28 anos. Jovens. Corajosos. Animados. Eles não estavam indo para a guerra. Eles estavam indo para fazer história. Em dezembro de 1914, eles pararam em uma estação baleeira na Geórgia do Sul. Os velhos baleeiros da região conheciam as águas antárticas melhor do que qualquer pessoa viva. O aviso deles foi sério. Este é o pior ano de gelo que já vimos. A camada de gelo está espessa. Voltem. Mas Shackleton acreditava que o tempo certo e a coragem poderiam vencer o gelo. Ele sorriu, agradeceu a eles, e seguiu viagem. Essa decisão os deixaria presos por quase 2 anos. O gelo começa a se fechar. Janeiro de 1915. O navio entrou no mar de Weddell. No início, o gelo parecia controlável, blocos flutuantes, passagens estreitas. A tripulação navegava em zigue-zague pelo labirinto. Eles chegaram a jogar futebol sobre as placas de gelo por diversão. O fotógrafo Frank Hadley tratava tudo como umas férias de aventura, tirando fotos deslumbrantes. Então, no dia 19 de janeiro, o gelo se fechou. Lentamente. Silenciosamente. Implacavelmente. O navio parou de se mover. O Endurance estava preso. Eles ainda estavam a 346 milhas de distância da Antártida. No começo, ninguém entrou em pânico. Eles presumiram que o gelo iria derivar e libertá-los. Eles estavam errados. Dias se transformaram em semanas. Semanas em meses. O oceano congelou solidamente ao redor deles. Agora, eles eram prisioneiros do gelo. O longo inverno polar. O inverno antártico chegou. A escuridão durava quase 24 horas por dia. As temperaturas caíram para 40 graus negativos. A respiração congelava no ar. Barbas formavam estalactites de gelo. O mundo tornou-se preto, branco e silencioso. Mas Shackleton sabia de algo importante. O frio não é o primeiro a matar. A falta de esperança mata primeiro. Por isso, ele manteve rotinas rigorosas. Café da manhã às 7 horas. Tarefas de trabalho. Cuidado com os cães. Jogos à noite. Eles jogavam futebol no gelo. Realizavam concertos. Faziam piadas e riam. Porque a rotina mantinha as mentes vivas.
Shackleton nunca demonstrava medo, mesmo quando o sentia. O navio começa a morrer. Em outubro de 1915, a pressão do gelo em movimento começou a esmagar o Endurance. O som era aterrador. Madeira estalando. Vigas entortando. O casco gemendo como um animal ferido. Os homens acordavam à noite com estrondos altos enquanto o gelo apertava o navio. Harley tirou fotos assombrosas do navio sendo lentamente destruído. Então veio o momento que Shackleton mais temia. O casco começou a se romper. A água entrou. O navio inclinou-se perigosamente. Shackleton reuniu seus homens e disse calmamente: preparem o equipamento de sobrevivência. Talvez precisemos abandonar o navio. Sem gritos. Sem drama. Apenas liderança. Em 24 de outubro, eles deixaram o navio e acamparam sobre o gelo. Eles o chamaram de Ocean Camp, acampamento oceano. Eles assistiram a sua casa ser lentamente esmagada. Aqui está a tradução para o português, mantendo o peso dramático dessa cena crucial. A morte do Endurance. 21 de novembro de 1915. 22h30. O Endurance finalmente morreu. O navio escorregou para baixo do gelo e desapareceu na água escura. Alguns homens choraram silenciosamente. Outros ficaram em silêncio absoluto. Aquele navio era mais do que madeira. Era a segurança. Era a esperança. Era a civilização. Agora, eles não tinham nada. Estavam a 1000 milhas de qualquer resgate. Em pé sobre uma placa flutuante de gelo. Com apenas 3 botes salva-vidas. E o inverno retornando. A maioria dos líderes entraria em pânico. Shackleton fez o oposto. Ele disse: o navio e os suprimentos se foram. Então, agora, vamos para casa. Simples. Confiante. Poderoso. E os homens acreditaram nele. Porque Shackleton nunca mentiu para sua tripulação. A vida no gelo à deriva. Por meses, eles viveram sobre o gelo flutuante. O próprio gelo derivava lentamente para o norte. O plano deles: esperar que o gelo os levasse para mais perto de águas abertas. Eles construíram abrigos de neve. Usavam carne de foca como alimento. Queimavam gordura de foca para obter calor. Os cães eram usados para puxar suprimentos. Mas a comida tornou-se escassa. E uma realidade brutal se impôs. Alguns cães tiveram que ser sacrificados para poupar as rações. Isso partiu corações. Mas a sobrevivência exigia escolhas difíceis. Durante tudo isso, Shackleton manteve-se positivo. Ele comia a mesma comida que todos os outros. Dormia no mesmo frio. Nunca aceitou tratamento especial. Um verdadeiro líder sofre junto com seus homens. Depois de dias lutando contra ondas monstruosas, os homens finalmente viram terra firme. Uma faixa escura e rochosa ao longe. Ilha Elefante. 15 de abril de 1916. Pela primeira vez em 497 dias. Eles pisaram em solo sólido. Homens desabaram e beijaram as rochas. Alguns choraram. Outros apenas ficaram deitados, imóveis, exaustos. Mas o alívio não durou muito. A Ilha Elefante não era o lar. Não era a civilização. Era malmente terra firme. Uma rocha congelada, fustigada pelo vento e sem vida no fim do mundo. Nenhum navio passava por ali. Não existiam assentamentos. Nenhum resgate chegaria por acidente. Eles estavam a salvo do afogamento. Mas continuavam presos. A comida era escassa. Pinguins haviam sido caçados intensamente por baleeiros. As focas eram limitadas. Uma única foca podia alimentá-los por apenas alguns dias. Eles construíram um abrigo virando os botes de cabeça para baixo e usando-os como telhados. Imagine isto: 28 homens vivendo sob barcos virados no vento congelante comendo carne de foca crua e derretendo neve para obter água. Dia após dia. Semana após semana. Shackleton sabia de algo aterrorizante. Se ficassem ali, eles morreriam lentamente de fome. Ele precisava de um milagre. Então, ele decidiu criar um. O plano insano. Shackleton olhou para um mapa. A estação baleeira mais próxima. Ilha Geórgia do Sul. Distância: 800 milhas através do oceano mais violento da Terra. Entre eles estava o Oceano Antártico, um lugar que os marinheiros temiam mais do que a guerra. Ondas de até 20 metros de altura. Ventos de furacão. Icebergs flutuantes como arranha-céus. E eles fariam a travessia em um minúsculo bote salva-vidas de apenas 7 metros. Parecia suicídio. Mas Shackleton acreditava: não fazer nada igual morte certa. Tentar igual uma chance. Ele escolheu 5 homens para ir com ele. Frank Worsley, gênio da navegação. Tom Crean,
o marinheiro mais forte. MC Nishi, Vincent McCarthy. 6 homens no total. 22 permaneceriam para trás na Ilha Elefante, esperando. Antes de partir, Shackleton prometeu a eles: eu voltarei. Aquelas palavras mantiveram os 22 homens vivos. Porque eles confiavam nele completamente. A viagem do James Caird. O pequeno barco foi batizado de James Caird. O carpinteiro MC Nishi o reforçou com pedaços extras de madeira e pregos. Eles levaram o mínimo de suprimentos. Um pouco de comida. Água. Ferramentas de navegação. Sem motor. Sem rádio. Apenas velas e coragem. Em 20 de maio de 1916, eles se lançaram no mar aberto. Imediatamente, o oceano atacou. Ondas batiam sobre o barco sem parar. Eles ficavam encharcados de água gelada 24 horas por dia, 7 dias por semana. As roupas nunca secavam. A pele ficava branca e dormente. Eles retiravam água do balde constantemente para evitar o naufrágio. Dormir. Talvez apenas alguns minutos por vez. Shackleton pilotava por horas, às vezes dias. Worsley navegava usando breves visões das estrelas entre as tempestades. Um pequeno erro poderia significar errar o alvo da Geórgia do Sul completamente, e ficar à deriva para sempre rumo à morte. O gelo se rompe. Abril de 1916. O gelo começou a se despedaçar. Enormes fendas apareceram. A água se abriu entre as placas. Agora, permanecer no gelo significava a morte. Shackleton deu a ordem: lancem os botes. Agora. Os homens arrastaram os botes salva-vidas através da lama de gelo e blocos quebrados. Mãos sangrando. Corpos congelando. Então, eles remarão em direção a um dos oceanos mais perigosos da Terra, o Oceano Antártico. Ondas como montanhas em movimento. O spray congelante os encharcava constantemente. Dormir era quase impossível. Cada momento parecia a morte à espreita. O inferno no oceano. Dia 4. Uma onda monstruosa quase virou o barco. A água invadiu tudo. Por um momento. Eles pensaram que era o fim. Mas eles sobreviveram. Dia 7. Dia 10. Dia 12. Tempestade após tempestade. Eles estavam morrendo de fome. Desidratados. Alucinando. Alguns homens juravam ver pássaros que não existiam. Outros falavam com pessoas invisíveis. Mesmo assim, Shackleton permaneceu calmo. Ele os encorajava. Dividia a comida igualmente. Nunca permitia que o desespero se espalhasse. Liderança não era sobre discursos. Era sobre presença. O milagre do desembarque. 4 de junho de 1916. Após 16 dias no mar, eles viram montanhas. Geórgia do Sul. Eles haviam feito o impossível. Mas o destino ainda não tinha terminado de testá-los. Eles haviam desembarcado no lado errado da ilha. As estações baleeiras estavam no lado oposto, a 36 milhas de distância, atravessando montanhas e geleiras inexploradas. Nenhum barco conseguiria dar a volta na ilha com segurança. Então, Shackleton tomou outra decisão insana. Eles iriam a pé. A travessia das montanhas. 3 homens estavam fracos demais para continuar. Eles ficaram para trás. Shackleton, Worsley e Tom Crean iniciaram a caminhada. Sem mapa. Sem equipamento adequado. Sem comida para uma longa jornada. Apenas corda e determinação. Eles escalaram geleiras íngremes. Deslizaram por encostas geladas. Atravessaram fendas que poderiam engolir um homem para sempre. Caminharam por 36 horas seguidas. Sem dormir. A certa altura, tiveram que deslizar cegamente por uma encosta de montanha na escuridão, usando a corda como um trenó. Um movimento errado significava a morte. Finalmente, eles ouviram um som. Um apito. O apito da fábrica de uma estação baleeira. Civilização. Eles seguiram o som como se fosse uma linha de vida. Quando chegaram, o gerente da estação não os reconheceu. Eles pareciam fantasmas, cabelos compridos, barbas, roupas rasgadas, olhos encovados. Shackleton disse simplesmente: "Meu nome é Shackleton." O gerente parou, paralisado. Ele achava que Shackleton tinha morrido anos atrás. Aqui está a tradução para o português, mantendo a emoção e o ritmo acelerado para o clímax do seu vídeo. A corrida para salvar os outros. Agora, Shackleton tinha apenas uma missão restante: resgatar os 22 homens na Ilha Elefante. Ele tentou uma vez. O gelo bloqueou o caminho. Ele tentou novamente. Bloqueado. Uma terceira tentativa falhou. Cada fracasso significava mais tempo passando. Mais perigo para seus homens.
Finalmente, o Chile lhe emprestou um pequeno rebocador chamado Yelcho. Uma última tentativa. 30 de agosto de 1916. Enquanto o navio se apresentava diante da Ilha Elefante, os homens na praia viram um pequeno ponto no horizonte. Alguns pensaram ser apenas imaginação. Então eles perceberam. Era um navio. Um navio de verdade. Resgate. Shackleton estava no convés, acenando. Os homens abandonados não conseguiam acreditar. Eles correram para a margem. Em menos de 1 hora, todos os 22 estavam a bordo. Ninguém foi deixado para trás. Nenhum homem foi perdido. Depois de quase 2 anos de inferno, todos os 28 sobreviveram. Why they survived? Many expeditions ended in tragedy. Why didn't this one? Because of Shackleton's leadership. He never showed hopelessness. He shared every hardship. He protected the Viac. He kept routines. He made bold decisions when needed. Most importantly, he valued people over glory. He abandoned the Antarctic crossing during the moment survival was at risk. His goal changed from exploration to bringing every man home alive. And he succeeded. Legacy. Years later, the men reunited. They spoke of Shackleton with respect and loyalty. Em 2022, the wreck of Endurance was found, perfectly preserved deep in Antarctic waters. A time capsule of one of history's greatest survival stories. Today, NASA studies Shackleton's leadership for space missions. Because if humans go to Mars, they'll need a Shackleton. Final message. Imagine being tracked at the end of the world. No help. No hope. No guarantee of survival. And still shows in courage. Still shows in leadership. Still shows in hope. Shackleton once said. Difficulties are just things to overcome, after all. And he proved it. This was not just a survival story. It was a story about the power of leadership, unity, and the human will to live. 28 men. 634 days. One impossible journey. And the greatest survival story ever told.